Mateus capítulo 11, vamos ler aqui o versículo de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu acho que esse versículo 2... deveria ser o versículo 3 e o versículo 3 e o versículo 2. Só por uma questão mais de sequência do entendimento. Não que esteja errado, tá, amados? É só porque no versículo 2, o apóstolo diz acerca do testemunho, do bom testemunho que os antigos tiveram. E aí ele passa a mencionar esse testemunho a partir do versículo 4. E o versículo 3 nos fala acerca da criação do universo, da origem do universo, que precede necessariamente o testemunho dos antigos, não é isso? Por isso, e por essa razão, nós vamos então para o versículo 3, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 3, vou fazer a relação entre os dois, depois nós lemos novamente o versículo 1 e o versículo 2, fazendo a devida relação e seguindo o versículo 4 em diante. Entenderam? Sim ou não? Muito bem. Então vejam, amados, o capítulo 11 de Hebreus é o coração da epístola. Não que os demais capítulos não sejam importantes. A questão toda é que, apesar de o apóstolo Paulo, ou provavelmente o apóstolo Paulo, ter falado muito acerca da economia neotestamentária, economia de Deus, ele apresentou Cristo de uma maneira como nenhum outro livro da Escritura apresenta. Apresentou Cristo na economia de Deus, Cristo enquanto o sumo sacerdote, Cristo enquanto aquele que é o primogênito de toda a criação, é o herdeiro da criação, aquele que é superior aos anjos, aquele que é superior a Moisés, aquele que é superior a Arão, aquele que tem um ministério sacerdotal superior ao de Levi ou ao do povo de Israel, aquele que ministra no santuário superior ao santuário da antiga aliança, aquele que é ministro de uma nova aliança, que é superior à antiga aliança, ou seja, tudo que diz respeito a Cristo, e que outrora, na antiga aliança, ou que seja no Antigo Testamento, dizia respeito a Cristo, agora, em realidade, é muito superior do que as sombras e figuras, naturalmente. Agora, por que eu disse que o capítulo 11 de Hebreus é o coração da epístola? É pelo fato de que ele chega exatamente onde ele quer chegar, que é a questão da fé. Porque a verdade, do ponto de vista objetivo, ele apresentou. Agora, se não houver alguém que creia nesses fatos, que creia nestas verdades, com uma fé genuinamente orgânica e uma fé genuinamente cristã, uma fé genuinamente do Espírito, as verdades elas ficam apenas no plano dos conceitos. Então, a fé é o meio espiritual pelo qual nós nos apropriamos dessas verdades. A fé, como alguém já disse outra vez, é como se fosse o nosso sexto sentido. Ou quem sabe até o sétimo sentido, se levarmos em consideração que ainda há um outro que agora eu não desejo falar para os irmãos. Por todos os efeitos, o que são os sentidos para nós? Nós conhecemos imediatamente 5 sentidos, que é a audição. Ou seja, por meio da audição, eu não somente me relaciono com o mundo exterior a mim, como eu também eu percebo para dentro de mim este mundo externo. Audição, visão, o tato, o olfato e o paladar. Ou seja, por meio desses 5 sentidos que todos nós conhecemos, nós apreendemos os fenômenos do mundo externo, o mundo exterior a nós. De sorte que quando faltam estas faculdades, essas 5, nós somos privados de uma experiência real com o mundo que está à nossa volta. Vocês concordam comigo? Por mais que, por exemplo, alguma pessoa que tem alguma deficiência auditiva ou visual, ela consegue superar essa dificuldade, mas não há de se negar que é uma privação natural e normal
e certamente haverá prejuízos.